E aí, caro prevencionista, mais um videozinho sobre a NR1. Muito bem-vindo. Hoje iremos falar sobre os direitos e deveres. Esse é o item, esse é a aula 3, tá? Sobre a NR1. Vamos entrar agora aqui no item 1.4, ó. Vem até aqui a parte de antes do gerenciamento de risco, ó. Antes do item 1.5 aqui. Então vamos abordar o item 1.4. Vamos dar uma conversada, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Para sanar as dúvidas, tá? Essa NR1 vai ser dividido em várias aulas para ficar bem mastigadinho para você, beleza? Antes de a gente começar, vou fazer aquele chorinho básico, pedir a tua inscrição, o teu like, para a gente poder crescer cada vez mais o nosso canal aí, poder ter fazer com que o algoritmo entenda, tá? Que realmente agrega conteúdo, entrega mais para outros prevencionistas dos nossos vídeos e o nosso canal possa crescer, beleza? É muito importante. E também pedir que tu dê uma olhada no nosso site, ssstenapratica.net. É um site novo, tá? Tem bastante coisa que a gente está vindo e querendo trabalhar, adicionar lá. Vai ser muito legal, vai ter modelos de programas, de PT, de matriz de risco editáveis para você baixar lá e poder usar aí na sua empresa, no seu dia a dia, ou até mesmo você que está começando a estudar aí saúde e segurança, começar a entender um pouquinho mais sobre a nossa área, beleza? Então bora para a vinheta e em seguida já iniciamos aqui em os direitos e deveres. Bora para a vinheta. Bom, item 1.4 dos direitos e deveres. Todo mundo sabe que em questão de direito, de legislação, né, nós temos os nossos direitos, né? São coisas que cabem, que a gente tem por direito, por poder usar, fazer, né? Mas em contraponto, nós também temos os nossos deveres enquanto cidadão, enquanto trabalhador. E basicamente isso é que a própria empresa também tem os seus direitos, cabe ao empregador. O empregador é a empresa, né? A empresa também tem os seus direitos e deveres. Então, no item 1.41, cabe ao empregador. O empregador ele tem que cumprir e fazer cumprir as disposições legais, ou seja, as legislações e os regulamentos sobre segurança e saúde no trabalho. Então, a empresa ela é obrigada a cumprir e fazer com que os trabalhadores cumpram, tá? Também é dever ali do trabalhador, cabe ao empregador informar os seus trabalhadores, então a empresa tem que informar os trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, tá? As medidas adotadas pela empresa para eliminar o que ela adota para reduzir esses riscos, tá? Então tudo são deveres do empregador, tá? Informar os trabalhadores sobre essas questões, né? Os riscos, as medidas e também os resultados dos exames médicos e dos seus exames complementares de diagnósticos, às quais os próprios trabalhadores foram submetidos, tá? Então, fez um aso lá, a empresa é obrigada a te dar o resultado desses exames médicos, desses exames complementares. Os resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho, tá? Então, teve uma avaliação ambiental no ambiente, uma avaliação ambiental de ruído, então a empresa é obrigada a informar o trabalhador sobre essa avaliação. A empresa também deve elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos trabalhadores, tá? Sobre essas questões todas aí. Ordem de serviço é um documento que a gente tem lá no nosso site, um modelinho para você baixar. Então, a empresa também tem que permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. A empresa também deve determinar que os procedimentos devem ser adotados em caso de acidente ou doença, incluindo a análise das suas causas. Então, a empresa ela é obrigada a elaborar os procedimentos caso aconteça ali um acidente de trabalho ou uma doença que seja vinculada ao trabalho, incluindo ali a análise da causa desses acidentes. Também a empresa deve disponibilizar a inspeção do trabalho
todas as informações relativas à segurança e saúde do trabalho, tá? E também a empresa deve implementar medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Primeira coisa que a empresa tem que se preocupar, tá? Nas medidas de prevenção. Primeiro, tentar eliminar os fatores de risco, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, caso não consiga se eliminar todos os riscos, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, tá? Então a gente entra aqui com a proteção coletiva. E depois, caso não seja resolvido 100%, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção das medidas preventivas e organização do trabalho. E, para finalizar, a adoção das medidas de proteção individual, beleza? Essas são as questões aí e são essas prioridades. Bom, só para complementar, esses itens e subitens da NR1, eles são inspirados lá no artigo 157 e 158 da CLT, que vai estabelecer lá, com relação à matéria de SST, as obrigações para empregadores e empregados. Lá na linha do item 141, cadê? Que determina que cabe ao empregador não apenas, tá aqui, ó, não apenas cumprir as disposições legais e regulamentares em matéria de SST, mas também exigir que seus empregados cumpram esses dispositivos. Isso visa minimizar os riscos no ambiente de trabalho, porque, por exemplo, o empregador ele deve, além de adquirir e fornecer aos trabalhadores os EPIs, tá, que seja adequado ao risco, exigir o uso conforme previsto lá na NR6, tá? Já aqui na linha B, tá, informar aos trabalhadores, a norma determina que o empregador deve informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais que estão expostos às medidas de prevenção que estão adotadas ali para eliminar ou mitigar esses riscos. E além disso, o trabalhador deve ser informado dos resultados dos seus exames médicos, tá? E também das avaliações ambientais realizadas no local onde ele trabalha. Aqui é importante ressaltar que os trabalhadores, em sua maioria, não têm conhecimento técnico suficiente sobre perigo e risco ocupacional. Para que se tenha efetividade na comunicação e na adoção de medidas de controle de risco, os empregadores, né, as empresas, devem considerar treinamentos e métodos de comunicação adequada ao perfil ali do seu tipo de empregado, tá? Então o empregador ele deve disponibilizar informação apropriada e suficiente para os riscos ocupacionais, tá, que possam se originar nos locais de trabalho e também os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos para proteger os trabalhadores, tá? Além dessa comunicação ser uma boa prática na gestão, tá? É necessário que também a gente tenha certeza que o colaborador absorveu essa informação, tá? Bom, já na linha D, aqui, a linha D, ó, aqui, ó, ela permite, a linha D estabelece que os representantes dos trabalhadores podem acompanhar as fiscalizações dos preceitos legais, tá? E regulamentares que tratam sobre SST. Olha só, isso não significa que eles podem acompanhar toda a fiscalização do trabalho. Como, por exemplo, tá, uma fiscalização ali do fundo de garantia, do FGTS, ou de pagamento de salário. Assim, o empregador deve permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem o auditor fiscal do trabalho somente para a inspeção da correta implementação dos dispositivos presentes na ANR, tá? Então, como previsto lá na CLT, se você olhar a CLT artigo 157, inciso 2º, é obrigação do empregador também a elaboração de ordens de serviço sobre SST. E a NR1 estabelece que essa ordem de serviço são instruções por escritos, como ali tem que estar dentro do documento
Precauções para evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, tá? Isso pode ser incorporado em procedimento de trabalho ou também em outras instruções de SST, como por exemplo, questão de prevenção e combate a incêndio, tá? As informações contidas na ordem de serviço podem ser apresentadas em treinamento ou em DDS, o nosso diálogo de segurança, né? E pode estar ali em meio físico ou eletrônico, tá? O empregador ele também deve determinar o procedimento a ser seguido, tá? Como divulgá-lo de forma que todos os trabalhadores compreendam e possam agir prontamente caso aconteça um acidente. O acidente e a doença relacionada ao trabalho também devem ser investigados para que não voltem a acontecer. Isso conforme determina já lá o item mais à frente. Então, nesse sentido, é importante que os trabalhadores estejam preparados para agir nessas situações e saber quais medidas devem ser adotadas e quais pessoas eles devem comunicar, até mesmo, né, a qual hospital a vítima tem que ser levada e os demais procedimentos em caso de acidente. E por fim, não menos importante, é obrigação do empregador, é dever do empregador implementar as medidas de prevenção seguindo uma ordem de prioridade. Aqui, tá? Ou seja, primeiramente se deve buscar a eliminação do fator de risco, não sendo possível, deve ser adotada medidas de proteção coletiva e existindo inviabilidade técnica para a adoção de medida coletiva, ou quando essas não forem suficientes, ou se encontrarem, por exemplo, em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, devem ser adotadas medidas administrativas e, por fim, né, a adoção de EPI. A gente vê muito ao contrário, né? A EPI é a primeira coisa a ser executada, né? A primeira coisa é a adoção de medidas de proteção individual, mas na verdade ela deveria ser a última, tá? E também é importante que os trabalhadores sejam ouvidos quanto a essas medidas de prevenção, tá? Essas medidas de prevenção que vão ser implementadas. Para atender essa exigência como uma opção, o empregador pode coletar a percepção dos trabalhadores nos próprios diálogos de segurança ou até em treinamentos. Então, antes de recomendar o uso de EPI, tenha certeza que todas as possibilidades do ambiente tenham sido esgotadas, tá? Eu sempre vou tentar fazer em torno de 15 minutos de vídeo. E eu vou finalizar aqui no item 141, vou deixar aqui cabe ao trabalhador, tá? Porque tem muita coisa ainda. O item 141, tá? É coisa nova, 2022 aqui, ó. Foi nas alterações da CIPA ali. As organizações obrigadas a constituir CIPA, porque nem todo mundo é obrigado a ter CIPA, devem adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias com vista à prevenção ou combate ao assédio sexual e as demais formas de violência no trabalho. Olha só, isso é uma novidade na CIPA. Vou falar da CIPA porque a CIPA, que vocês lembram anteriormente, que os mais antigos, que a CIPA abordava ali treinamento sobre HIV, AIDS, hepatites virais. Isso saiu das questões da CIPA porque isso são assuntos que já são batidos, né? Já foram bastante lapidados. Então a questão de saúde mental, de assédio moral, todas as formas de violência no trabalho, elas estão muito fortes no ambiente legislativo ultimamente. Então também não seria diferente aqui nas questões das NR. Então a CIPA também tem agora essa atribuição, né? Tanto que agora a CIPA tem mais um nome ali. Mas não vou falar agora porque isso deixa para a NR5, tá? Então as organizações têm que adotar essas medidas, né? Como a inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas, fixar procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncia, para apuração de fatos, quando for o caso, para aplicar sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis. Então, a empresa tem que ter certeza, tem que ter uma forma de receber essas denúncias, garantindo ali o anonimato da pessoa que denunciar. E realizar a cada 12 meses
ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados, que se apresentem a máxima efetividade de tais ações. Então, questões de assédio sexual, assédio moral, todas as formas de violência no trabalho, a empresa tem que abraçar essa causa agora e bater bem firme nisso, porque é coisa nova, tá? E é uma necessidade realmente do mercado. A gente está vendo muita discriminação, muito preconceito, muita violência velada no trabalho. Então a empresa tem que se preocupar com isso e bater nesse tema, tá? Vou parar por aqui. Depois a gente avança na próxima aula para as obrigações do trabalhador, beleza? Peço novamente a tua inscrição, o teu like, que tu compartilhe esse vídeo, tá? E lembrando, dá uma olhadinha no nosso site, sstnapratica.net. Isso vai ajudar muito no crescimento do nosso site e do nosso canal, beleza? Um abraço e até mais!